Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e tem episódio novo do nosso Em Tríade. Nosso papo de hoje está, como sempre, né, muito especial. Hoje vamos conversar sobre família, sobre relacionamento conjugal, né, um olhar bem específico para os casais. Mas, acima de tudo, vai ser um papo sobre relacionamentos, tá? Antes de começar e apresentar para você a nossa convidada de hoje, já vou pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo com muita gente. Você conhece um casal, você conhece famílias que estão precisando assistir o programa, você vai saber, você vai pensar em alguém e aí você vai compartilhar o programa de hoje, tá bom? Deixe os seus comentários, as suas sugestões, porque hoje nós vamos conversar com a Vânia Celidoni. Ela já tem, assim, uma experiência na internet, trabalhando com muita gente, é psicóloga e tem um trabalho específico e especializado com relacionamentos conjugais. E sobre esse tema a gente vai conversar. Vânia, que prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda à Em Tríade. Um prazer meu, né? De poder falar algo que eu amo tanto, né? Que pode ajudar tantas pessoas, tantos casais. Muito obrigada a você pelo convite. Maravilha. Eu tenho te acompanhado no Instagram, né? Você sempre postando ali um pouco, assim, acho que um resumo muito resumido daquilo que você trabalha. Mas o teu foco hoje, você é psicóloga clínica, e o seu enfoque hoje está nos casais. Como é que começou essa ideia de não vou enfocar aqui nesse nicho tão importante? Então, eu sempre gostei, na verdade, de falar de relacionamento, né? Mesmo ali durante o curso de psicologia. Só que quando eu me formei em psicologia, eu pensei em trabalhar com a parte de organizacional. Mas, como eu gostava de relacionamento, falei, ali, assim que eu concluir, eu vou fazer uma pós em terapia de casal. E aí terminei, comecei os atendimentos, atendi um pouco de tudo, né, pra gente poder ver com o que a gente se identifica mais. E quando eu comecei a atender casal, eu me identifiquei mais ainda e falei, é isso aqui que eu vou atuar. Então, eu já gostava desde a época da graduação, quando comecei a atuação e vi na prática, me identifiquei mesmo e falei, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Maravilha. E como é que chega como é que alguém te procura? Hoje, a gente sempre pensa, a minha experiência também dentro da área, me mostra que, na maioria das vezes, como também na questão de saúde mesmo, da saúde do ser humano, geralmente não é o homem quem procura, né? Geralmente é a mulher. Por exemplo, quando você ouviu dizer que um homem foi ao médico, você pode ter certeza que quem marcou a consulta foi a esposa. Né? É assim também a procura do... Pois é, sabe que comigo, claro, a grande maioria ainda são as mulheres, né? Ainda são as esposas. Mas como eu atendo casal e faço atendimento individual para adultos, eu atendo também muitos homens. Eu atendo muitos homens. Interessante isso, né? Não chega a ser 50%, mas não é uma porcentagem pequena. Sim. Né? Eu digo que uns 30% aí do público masculino. Então, eu acho que é um percentual bom. Com certeza. Né? Comparado, assim, com o que a gente consegue, assim, escutar de colegas da área, é um percentual bom. Mas na terapia de casal, a procura realmente ainda é maior das esposas. É a mulher que vem e às vezes até ela... Bom, isso aí tu vai dizer, né? Porque eu atendo, mas muito esporadicamente eu atendo casais, eu atendo mais individual. Mas a gente sempre eu imagino, por exemplo, que a esposa vem e diz, eu preciso convencer meu marido a vir. Acontece muito isso? Não, porque quando ele me procura, ele já está numa situação muito crítica. Sim. Então, ele tem interesse, sim, em salvar aquele relacionamento, em ajustar aquele relacionamento. Então, ele não vem... Claro que tem os maridos mais resistentes, mas não é a grande maioria. A grande maioria é a mulher vindo, mas o cara muito interessado em fazer esse processo de encontro e tudo mais. Sim. Sem dúvida. E qual é a principal demanda que aparece no consultório? Pois é, tem de tudo, né? Terapia de casal, a gente tem dificuldade na comunicação, a gente tem dificuldade no equilíbrio emocional, a gente tem os históricos que não foram bem trabalhados, a gente tem uma visão competitiva dos parceiros, tem muita coisa. É uma mistura, assim. Tá, então vamos, né? Vamos. Bora destrinchar isso aí. Eu acho que você começou por um ponto que geralmente a gente começa quando fala de relacionamento familiar, que é comunicação. Por que é tão difícil se estabelecer uma comunicação assertiva, fluida, boa, dentro do relacionamento conjugal? São vários motivos, né? A gente não é bem educado para poder se comunicar. As nossas referências de comunicação são disfuncionais, são ruins, né? Só se você avaliar ali o histórico familiar, pai, mãe, dá uma olhada na maneira como eles se comunicavam. Esse é o seu modelo.
né? Então, tem também uma questão muito competitiva de querer ganhar a discussão. Isso é um clássico dentro da terapia de casal. Muitos casais não querem resolver o problema. Eles querem ganhar a discussão. E isso é um grande problema, porque quando você quer ganhar a discussão, mesmo você estando errado, você vai procurar utilizar o melhor argumento para poder convencer o outro da tua falha. Porque você quer ganhar, você quer vencer aquilo. Você não quer solucionar o problema. Então, na terapia de casal, a gente traz muito essa consciência, né? Ou seja, você está sendo um rival aqui do seu marido, da sua esposa. Você não quer resolver a questão. Você quer ganhar a disputa. Então, quando você chega nesse nível, você é capaz de encontrar justificativas para o injustificável. Sim. Então, esse é um clássico dentro da terapia, né? E às vezes, é tão automatizado isso, eu acho que porque socialmente falando, a gente é muito reforçado a agir assim. E a gente pode dar vários exemplos disso. Se você chega ali numa reunião de amigos, né? E você fala que você se posicionou em uma determinada situação, e você falou mesmo na cara da pessoa, você bateu ali a mão na mesa, você aumentou o tom de voz, as pessoas vão te reforçar muitas vezes por isso. Nossa, parabéns, você fala mesmo, você é uma pessoa corajosa. Mas às vezes você não é apenas uma pessoa corajosa que fala bem, você é uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente. Porque você falou com muita raiva, com muita ira, com muita fúria. Então, assim, tem uma perda. Não tem só ganho aí de coragem. Tem uma coisa feia de você não tá sendo uma pessoa gentil, educada. E aí, você é reforçado socialmente a ser essa pessoa, você quer levar isso muitas vezes pro relacionamento, né? Então, eu acho que a gente é reforçado socialmente a agir assim. Eu vejo assim, de um tempo para cá, começou a se falar muito sobre a inteligência emocional, não é? Dentro da inteligência emocional, se pinça a comunicação assertiva ou a assertividade. Então, muita gente confunde a assertividade com essa comunicação violenta que você acabou de falar. Uhum. A pessoa diz, porque eu sou assertivo, comigo é assim, né? Bateu, levou, falou, vai levar na cara. E a pessoa esquece que isso não é assertividade, é violência, é agressividade, né? Sim. Por outro lado, você vai ter o lado da passividade. Então, quando eu penso em assertividade, em ser assertivo, eu estou pensando, eu ouço, eu falo, mas eu falo de forma educada, de forma gentil, de forma diplomática. Porque se eu ficar passivo, eu não estou sendo assertivo. Nem um pouco. E se eu ofender, eu estou sendo agressivo. Sim. Então, a assertividade, essa comunicação assertiva, é esse equilíbrio. Com certeza. E a questão da escuta, porque assim, você falou que às vezes eu quero ganhar a questão, eu quero atribuir ao outro a culpa e eu quero sair ileso. Eu não quero resolver o problema. Eu quero que todo mundo saiba que eu estou certo e que o outro está errado. Eu costumo falar, e agora como pastor, né, quando eu vou fazer um trabalho na igreja como pastor, de aconselhamento pastoral, a primeira coisa que eu faço é dizer, olha, eu não quero saber quem é o culpado. Porque geralmente o culpado é o outro. E quando o culpado é o outro, não se resolve nunca, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Não, eu não quero saber quem é o culpado. Eu quero saber onde nós vamos trabalhar para resolver, para tentar ajustar a comunicação, né? E eu acho que a escuta, se eu quero ganhar a questão, eu não escuto a demanda do outro. Parte por aí, esse ensino de... Aprenda a escutar o outro. Claro. E também, assim, se você já chega numa discussão onde você sempre tá certo e a pessoa tá sempre errada, a gente já tem um grande problema aí. Sim. Não é possível que você esteja sempre certo e a pessoa sempre errada. Então, se você já chegar nesse ponto, você tem uma dificuldade de perceber sua vulnerabilidade. Então, você não tem autopercepção. E se você não tem autopercepção, você não tem mudança. Como é que eu mudo se eu não percebo que eu preciso mudar? Essa é a primeira coisa, né? Sim. Então, quando o meu cliente chega lá e diz, olha, a culpa é só do outro, ele não consegue pontuar as disfuncionalidades dele, aí a gente já tem um grande problema. Uma falta de autoconhecimento, né? Você não se conhece, você não sabe quais são as suas vulnerabilidades, ou você conhece, mas você não quer reconhecer. Aí a gente tem um problema de orgulho, né? Sim. Que é muito comum nas pessoas do sexo masculino. Não é uma guerra de sexos, mas os homens parecem ter mais dificuldade de aceitar essa vulnerabilidade, pedir desculpa e tudo mais. E as mulheres têm suas vulnerabilidades também, tá? Sim. Em relação à questão dos extremos que você falou, a pessoa é muito agressiva, ela é muito passiva. Os dois são um grande problema, né? O que é o agressivo? Eu sempre digo.
Eu sempre digo que a gente tem direito à raiva, à tristeza, ao medo, porque a gente vai sempre ter as emoções todas, né? Não é só alegria. A gente só não tem direito de manifestar as emoções da pior maneira possível. Então tá tudo certo você sentir a raiva, o medo. Não tá certo você manifestar da pior forma. Então, tem que ter a tal da pausa positiva. E isso, às vezes, os casais têm dificuldade de colocar em prática. Porque a gente fala assim, ó, se você é uma pessoa explosiva, respira, sai do ambiente. E aí esse é um erro mais das mulheres, né? O que as mulheres fazem? Não aceitam. Às vezes o cara vira e fala assim, cara, deixa eu dar uma respirada, né? Dá um tempo que a gente já conversa. Não, a gente vai ter que discutir isso agora. Essa ansiedade, né? Quer dizer, quais vão ser os frutos disso? Frutos muito ruins, né? De uma agressividade desnecessária. A adrenalina tá lá em cima, a cortisol tá lá pra cima. Exato. Então, deixa a pessoa dar uma respirada, mas depois volta e conversa. Essa é a dica para explosão, né? Pausa positiva, que eu gosto de usar. E para passividade, assim, o óbvio precisa ser comunicado, né? É você ficar esperando que o outro entenda o que você está sentindo. Erro muito comum das mulheres, né? As pessoas vão pontuar isso em mim, na internet, que as pessoas... trabalhar com internet não é fácil, né? A gente Sim. fala as verdades, as pessoas não estão prontas para ouvir isso. Mas, infelizmente, é uma falha predominantemente feminina, né? De achar que o marido tem que adivinhar o que eu estou sentindo. É tão óbvio, não é tão óbvio, né? Você tem que ser mais clara, mais objetiva naquilo que você sente, né? E outra coisa também muito comum, na verdade tem muitas coisas quando a gente fala de comunicação. Sim, né? muita, A gente está falando de agressividade, certeza. passividade, eu já ia falar de expectativas, mas aí deixa pra lá, porque senão eu vou conduzir isso aqui, você que conduz. Não tem problema. Aqui a fala é sua. Né? Você está falando aqui, o homem é muito literal. Né? O homem é literal. Quando a mulher diz assim para o homem, você nunca mais disse que me ama. Aí como ele é literal, ele vai pensar assim, poxa, mas hoje de manhã, quando eu saí, eu disse eu te amo. Mas não é isso que ela quer dizer. Né? A mulher não, ela já é um pouco pela emoção, ela já tem a licença poética a favor dela. O homem ele é muito de tentar encontrar soluções para o problema. Eu lembro de já atender um casal, e ela era concursada, e ela estava tendo várias dificuldades no trabalho, e ela sempre compartilhava das dores dela e tudo mais. Qual era o objetivo dela? Compartilhar a dor. Quando ela vai falar para o marido dela, o que ele vai querer fazer? Vai querer encontrar uma solução para aquele problema. Então, ele falava assim, perde a exoneração. Sai desse trabalho, então. Aí ela olhava para mim, isso na sessão, ela olhava para mim e dizia assim, tá vendo? Ele não entende. Ele não entende o que eu tô sentindo. E eu explicava assim, veja, preste atenção. Ele está tentando encontrar uma solução para o seu problema. Então, eu acho que você tem que olhar para ele e falar assim, entenda, eu sei quais são algumas soluções. Eu só não quero colocá-las em prática. Eu só quero que você acolha o que eu estou sentindo. Acolhimento. Ah, entendi. Eu tenho que falar isso. Ah, entendi então, Vânia. Então eu não vou mais falar para ela de exoneração. É bem isso, assim, essa dificuldade. É como a mulher que chega e diz assim, ai amor, eu tô com tanta dor de cabeça. Aí o marido diz, olha, tem remédio aí em cima da cômoda. Não é isso que ela quer, né? Ela quer o cafuné, ela quer o acolhimento, ela quer ter alguém que a receba, né? Sim, que a acolha. Sim. Por isso que eu digo que o homem é muito literal, né? A mulher, quando ela está querendo, por exemplo, ela quer comer um sanduíche, ela não vai dizer assim, amor, compra um sanduíche para nós. Ela vai dizer, poxa, faz tanto tempo que eu não como sanduíche, né, amor? Ou então ela pergunta para ele, né? Amor, você quer comer um sanduíche? Ele vai dizer não, aí ela fica morrendo de raiva. Porque ela já criou expectativas, né? Outra coisa que eu falo muito de expectativas, não crie expectativas. Crie qualquer coisa, menos expectativas, né? Expectativa, parece óbvio que eu vou falar, mas acho que é importante a gente explicar para as pessoas, é você se apegar ao planejado. Você fez um planejamento alimentar, a coisa não aconteceu da maneira como você planejou, mas você não sabe se desprender daquilo, você fica segurando aquilo. E briga por isso, né? Então, imagina ali, você fez uma mesa posta, chegou para receber o seu marido quando chegasse em casa, e aí você cria a expectativa de que ele vai super elogiar, assim, também, sabe? Uma coisa, às vezes, fora da realidade, porque não funciona muito assim na cabeça do homem, você sabe disso, né? E ele, às vezes, ele fala legal, mas bem seco, quando é bem objetivo, ou às vezes ele nem reconhece. Não que não reconheça, não é essa palavra. Às vezes ele não verbaliza, mas gosta daquilo. Ali ela criou uma expectativa. Quando ela imaginou que ele fosse elogiar e falar coisas
que seria bom de se ouvir, de se escutar, e a briga começa. Porque ela vai começar a dar uma interpretação para a ação dele, que é o que a gente chama de inferência arbitrária, né? Você interpreta o comportamento do outro. Você não se importa com as coisas que eu faço, né? Ou, então esse relacionamento não é relevante para você. Mas por que você tá chegando nesse ponto? Porque você começou a interpretar a ação do outro. Certo. Então a gente tem expectativas aí, inferência arbitrária, que são duas grandes falhas na comunicação. Então, não crie expectativa. Por que você está fazendo uma mesa aposta? Porque você quer ser reconhecida? Você quer ser elogiada? Então, a gente tem um problema aí, né? Por que você tem essa necessidade de reconhecimento e de elogio? Entende que talvez isso seja uma questão sua, não mais da sua relação? Sim. Primeiro ponto. E segundo ponto eu me apego a quê, então? Né? Se não me apegar ao reconhecimento, eu me apego aqui. A alegria de estar fazendo aquilo. Sim, despretensiosamente. Né? Porque você, no final das contas, no fundo, você já ganhou de fazer a mesa aposta porque você gosta de fazer aquilo. Exato. Entende? Existe uma coisa interessante, né? Aí entra aquela questão da baixa tolerância à frustração. Quem tem baixa tolerância à frustração e tem a tendência de depositar muita expectativa no outro, consequentemente vai sofrer muito. E aí, eu acho que é isso que dentro de uma relação você vai identificar como terapeuta, como psicóloga, porque você vai ver uma mulher que ela o tempo todo está, por conta das expectativas que ela cria, ela está promovendo algumas coisas para ter essa resposta e, consequentemente, isso vira para ela um exercício de frustração. E ela vive em sofrimento, porque ela não sabe lidar com a frustração. E esse é um tema que a gente está acostumado a ouvir muito. Hoje em dia, né, a gente diz que está vivendo o tempo dos mimimis, né? Porque as pessoas têm dificuldade de serem frustradas, de serem contrariadas, né? E às vezes coisas bobas, né? Às vezes, como você falou, não estou dizendo que é bobo fazer uma mesa, maravilhoso, a pessoa fez, mas talvez não seja a grande pegada desse marido, seja dela, né? E uma escala eu sempre falo faz uma escala da catastrofização, coloca ali uma dor, porque às vezes você leva o não reconhecimento da mesa aposta para uma dor do tamanho de 10. Cara, isso não é 10, não vale 10. Desculpa, 10 é, sei lá, perder um filho. Faz uma escala da catastrofização. Se 10 é perder um filho e eu tô frustrada por isso, desculpa, a minha dor tem que ser 3 aqui. Você dá uma nova dimensão pra dor e você responde melhor também. Então acontece muito isso, sabe? E baixa tolerância à frustração, um clássico também dentro da terapia, né? A gente tem que ser educado para tudo. Eu acho que eu sempre falo, quando eu falo muito de parentalidade ali, de criação de filhos, eu falo, olha, vamos ensinar os nossos filhos a lidar com rejeição. Sim. Porque gente, nós fomos rejeitados. Eu fui, você foi, as pessoas que estão nos assistindo foram. Então, o seu filho vai ser rejeitado por algum motivo. Então, como é que eu ensino sobre essa dor, né? Que é uma das primeiras dores ali que a gente vai sentir. Entenda, a rejeição é um filtro natural que te conecta a pessoas que são realmente importantes para você. Porque se a pessoa não quer estar com você, você não deveria querer estar com ela, né? Se a pessoa não quer te incluir no grupo dela, você não deveria desejar aquilo. Você entende? Sim. A gente tem que saber lidar com isso. A gente não aprendeu. Não, tem que ter aceitação, tem que ter acolhimento. Tá, tudo bem, tem que ter, concordo. A gente também tem que saber que às vezes isso não vai acontecer e tudo bem. Isso não significa que eu sou uma péssima pessoa, não precisa baixar minha autoestima. Então a gente, às vezes, não é educado por esse caminho e leva essa frustração para as outras áreas da vida, inclusive o relacionamento. Eu achei muito interessante, eu acho que dá pra gente dar um destaque maior ainda aqui nessa ideia desse escalonamento, né? Se eu coloco a minha régua de sofrimento, né? Eu estou sofrendo por uma coisa que, né, que às vezes, entre aspas, é bem amena, é uma bobagem, né? A gente nunca desqualifica a dor do outro, mas às vezes a pessoa mesmo ela mesma pode se avaliar. Claro. Aí essa pessoa está sofrendo, né? Quero morrer, né? Como é que essa pessoa vai lidar com uma dor maior quando chegar? Claro. Né? Então, se ela faz esse exercício de avaliar o investimento emocional, o investimento afetivo em cima daquela dor,
Né? Por isso que quando ninguém sabe o quanto dói uma dor em você. Então Sim. a gente pergunta, né? Um médico, por exemplo, pergunta de 0 a 10. De 0 a 10, quanto é essa dor? Então não dá para medir. Então se você fizer isso, perguntar, peraí, de 0 a 10, qual é o valor que isso tem? Né? Para mim, eu poderia relevar. Interessante que estamos trabalhando com internet, né? Então, você vai falar isso, o que as pessoas vão falar? Mas existem os casos de pessoas que têm um transtorno de personalidade ou do humor. Ok, são exceções. Sim. Quando a gente fala de transtorno de humor, transtorno de personalidade, que realmente você tem ali uma resposta à frustração, uma dificuldade, essa não é a regra. Sim, essa é a exceção. Temos tratamento para isso. Nesses casos, sim. Terapia, medicação, a gente está falando da regra. Então, a regra são pessoas que não sabem lidar com isso mesmo. Não é uma questão mais de humor, né? Um transtorno. Não. É desajuste comportamental. E isso a gente precisa correr atrás, né? A gente tem que tentar melhorar. E é importante o diálogo, né? Aí entra novamente a questão da comunicação, porque se a gente pensar na comunicação e na razão de ser da comunicação só quando há necessidade de resolver um conflito, a gente está pulando etapas, né? Ou seja, eu preciso primeiro aprender a me comunicar antes que o conflito chegue. Então, trabalhar, claro, que quem vai buscar uma terapia familiar, quem vai buscar uma terapia, já vai né, com a casa geralmente pegando fogo. Sim. Né? Mas se as pessoas começarem a entender que desde o início do casamento, até ali pelo noivado, já começarem a trabalhar em cima de ajustar a comunicação, né, de equalizar essa comunicação, de trabalhar em cima desse trilho, vai prevenir tanta coisa. Com certeza. Esse desenvolvimento de um casal que sabe se comunicar. Com certeza. E a gente tem tantos caminhos bons, né, para isso. A internet está aí para ajudar você nesse sentido. Hoje, ainda na clínica é muito raro casais me procurarem porque estão iniciando uma relação e querem melhorar, né? Mas na internet você tem, né, muitas orientações. Vá seguir, vá pegar experiências de casais que já estão aí tempos no relacionamento, que dá muito certo. Quais são os caminhos que eles seguem, etc. Então, tem como você fazer isso, né? Posso fazer uma propaganda? Fica à vontade, não. Aqui pode... Eu tenho o Casales, que é um curso, na verdade, o foco dele é restauração de casamento em crise, mas eu tenho muitos alunos que estão iniciando essa jornada de casamento e querem aprender fazendo da maneira certa, né? Sim. E isso é muito legal, porque aí você tem um caminho para poder te direcionar. Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, você procurar desenvolver essa habilidade nesse momento que a gente está, né, num instante que a gente mesmo vai desenvolver essas habilidades através de cursos livres, eu acho que é uma excelente oportunidade. Então, a gente tem caminhos bons. Tem que seguir, tem que ir atrás. Tem que identificar, né? Identifica o problema, vai se trabalhar. Né? Eu acho que é muito importante essa ideia de você... Porque geralmente as pessoas pensam no casamento, vão casar e pensam logo, precisamos comprar casa, precisamos trabalhar na nossa fonte de renda e esquecem de pontos tão básicos que eles vão viver juntos dentro de uma casa que eles vão comprar. E é isso, né? Eu falo para as pessoas assim, gente, olha só, essa vida, ela tem data e hora para terminar. E eu não acredito que você está aqui aleatoriamente. Não é possível. Não é possível, né? A gente está aqui para cumprir um propósito. E as áreas da nossa vida são meios para esse fim. O que as pessoas fizeram? Transformaram as áreas da vida em fins. Casei, acabou. Como assim acabou? Começou uma jornada de desenvolvimento pessoal, inclusive. Então, e você vai ter dificuldades ali, porque o casamento ele é cíclico. A relação, ela é cíclica. Então, a dificuldade que você vai enfrentar é um meio para que você cresça. Então, você tem que parar de ficar olhando para ela e pensar, mas por que comigo? Né? Não, mas para que comigo? O que isso me ensina? O que isso me educa? Né? As pessoas, elas olham as áreas da vida como um fim em si. Quero casar, pronto, casei, acabou. Quero comprar uma casa, pronto, comprei, acabou. Não. O que isso vai te... Como isso pode te engrandecer? Como você pode, não sei, ser uma pessoa melhor, né? Derramar na vida dos outros. O que é que eu aprendo aqui, né? O que você aprende com isso? Então, as pessoas, por isso que elas perdem um pouco do sentido. Ok, comprei a casa, casei, acabou. E é isso para você. Cadê uma vida com propósito mesmo, sabe? Quando você tem essa visão dentro de um casamento, você é, sim, uma pessoa mais resiliente dentro de um relacionamento. Quando você é focada no propósito, né?
Então, eu percebo que pessoas focadas em propósitos, elas são mais leais, fiéis, equilibradas, né? Sim. Olha a importância do propósito mesmo. Com certeza. E uma coisa também, Vânia, é uma fala que eu ouço muito, né? Isso na igreja eu tenho uma classe de casais, né? Que a gente trabalha, eu e a Joelma. E assim, eu tenho um casamento maravilhoso, né? Sou louco, apaixonado por ela, né? Sempre eu falo dela, eu emociono. Ela é maravilhosa, né? Ela é top das tops, também, né? tá? Estamos bem. Mas aí o que é que a gente vê? Pessoas falando da seguinte forma: não, meu casamento tá bem, a gente não briga. Como se o alvo, né, o ápice do casamento fosse não brigar. Diferente daquelas pessoas que dizem, olha, a gente até briga, mas a gente é tão feliz. Né? Então, acho que buscar a felicidade do casamento, porque é muito triste. Eu já atendi um casal, comecei atendendo primeiro o esposo, ele era foi meu paciente, e depois ele falou da família, acabou que eu acabei trazendo também a família, a esposa, para atender. Mas olha só a demanda dele. Ele saía com os amigos, ele se divertia. Mas quando ele saía só ele e ela, ele não sabia o que fazer. Acho que ele ficava sem graça. Então, essa é a palavra. É um casamento triste. É um casamento sem alegria. Quando os dois estão ali, agora você imagina isso chegando lá na velhice, quando os dois vão ter que... Vem o ninho vazio. É aquela coisa, né? Eu tenho um casamento até bom, não brigo, mas também provavelmente não converso. Não converso, não tem intimidade. Acabou. Você não tem intimidade com seu parceiro. Que coisa mais esquisita isso. Sim. Né? E como é que a gente desenvolve intimidade, né, Vânia? Quais são os caminhos para desenvolver intimidade? É falar das emoções. As pessoas têm medo de falar das emoções. Isso não é só sobre o dia a dia. Fiz isso, fiz aquilo. Ah, tá, tchau, pronto, acabou. Isso é uma relação sem intimidade. Falar das emoções isso me deixou triste, isso me deixou feliz, isso me deixa alegre. Alimentar as emoções. O que te deixa alegre? E como é que você vai alimentar, nutrir aquilo dentro do seu casamento? Porque as pessoas têm dificuldade de expor as emoções, porque elas têm medo de brigar. Porque elas têm medo de expor a vulnerabilidade. Né? Elas têm medo de parecer frágil, como se expor a vulnerabilidade fosse algo. E aí, esse é o mal dos homens, por conta de construção social também, né? Sim. Não pode chorar, tem que ser sempre muito forte, tem que dar conta de tudo, tem que ser o cabeça, tudo, né? Então, é uma pressão enorme. Isso aumenta a dificuldade de expor essa vulnerabilidade. Quando você expõe, você aumenta a intimidade dentro do seu casamento. Então, se conecte a essa ideia. Opa, então expor a minha fragilidade não é ser uma pessoa fraca. Porque eu vou lutar para poder transpor aquilo. Muito pelo contrário. Você aí é uma pessoa empenhada, determinada, comprometida, né? Expor a sua vulnerabilidade e, óbvio, tentando buscar uma solução para aquilo. Porque a gente também não está aqui a passeio, né? Sim. Tem que tentar solucionar a questão. Aumenta a intimidade dentro da sua relação. Então, isso é muito importante. Isso também é outra coisa que dificulta comunicação e muito mais, né? Claro que isso também depende muito do nível de confiança. Sim. Boa. E aí importante. É uma outra palavra, um outro construto que a gente precisa viajar. Né? Porque como é que eu vou me tornar, como é que eu vou me fazer ou me mostrar vulnerável para o outro? Se o outro não acolhe. Se o outro não me acolhe, portanto eu não confio nele. Mas aí é uma tristeza, né? Chegamos num relacionamento triste também. Porque, veja, eu exponho para você a minha vulnerabilidade e na hora da raiva você joga aquilo na minha cara. Que relação de parceria é essa? Sim. Entende? Falta maturidade aí. Realmente para a pessoa. Falta também inteligência emocional. Por quê? Geralmente isso acontece porque o outro se sente ferido e machucado e ele quer ferir e machucar na mesma intensidade da dor que ele está sentindo. Ou ela está sentindo. E aí o que faz? Joga na cara a disfuncionalidade, o segredo do outro, a vulnerabilidade. Então, você até tem um efeito imediato. Você conseguiu incomodar a pessoa que você ama. Aplausos para você, bem entre aspas, né? Ok, mas o que você perde? Você perde confiança. Você perde transparência. Você perde intimidade. Você perde muito mais do que você ganha. É aquela coisa do reforço imediato. Sim. As pessoas adoram, né? Aquela recompensa prazer imediata. imediato ali, né? Eu consegui me vingar. É o teu ganho imediato. E é feio esse ganho ainda, né? Diga-se de passagem. Mas a perda,
o ganho do longo prazo, que é intimidade, transparência, conexão, você está perdendo. É a pessoa não saber olhar um casamento com uma visão de longo prazo. Por que, então, nós temos essa visão? Isso é uma outra coisa que a gente pode conversar. Sim. Né? Porque as pessoas estão perdendo essa característica de casar realmente e ter uma relação eterna. Não, a gente casa ali até se quando não der dá certo. Exatamente, se não der certo. Isso é uma visão de curto prazo e isso traz, sim, consequências comportamentais. Essa é uma delas. É mais sério do que a gente consegue imaginar. É porque você, de alguma forma, acaba inconscientemente se condicionando a não resolver problemas, e sim a abandonar o casamento pelo problema que chegou. Exatamente. E é muito mais fácil, entre aspas, né? Bem entre aspas, porque as marcas de uma separação são intensas. Mas as pessoas têm aprendido mesmo que descartar, né? Às vezes na minha rede social, eu tenho um público predominantemente feminino. Às vezes as pessoas me escrevem, mas por que você só fala para as esposas? Fale para os maridos também, porque meu público é feminino, é igual aqui. Então, deixa que eu vou... É igual eu brinco, gente, olha só, a Mary Kay é uma empresa, talvez vocês não conheçam, porque eu tenho muitos homens aqui, é uma empresa que vende para mulheres. A Mary Kay, ela não faz propaganda para homens. Não faz sentido. O público predominante dessa empresa é mulher, então vai falar de batom, vai falar o termo ela. Então, não vamos problematizar. Mas eu uso o lencinho da Mary Kay, viu? Pra tirar... Todo mundo casado conhece. Mas o que acontece? A Mary Kay fala para mulheres, eu também vou falar para mulheres, que o público predominantemente é feminino. E eu falo de restauração de casamento. Então as pessoas falam assim, por que você não fala logo? Ensina as pessoas a se separar, pelo amor de Deus. Não é o foco da minha rede social. Porque na minha rede social eu tenho uma estratégia, inclusive, para poder vender o Casales, que ajuda nessa restauração de relacionamento. Ponto. Então, se você quiser separar, você pode ir para outra rede social, que a gente tem profissionais falando sobre isso. Aqui, a gente não tem esse objetivo. E eu não preciso ensinar sobre separação, eu sempre respondo isso. Por quê? Porque a gente aprende isso todos os dias. Sim. Todos os dias. A gente aprende a desistir, a descartar, a deixar para lá. A gente não é ensinado a lutar. Hoje, quando a gente fala de resiliência, a pessoa fica cansada de querer abordar esse assunto. Entende? Então, isso traz consequências seríssimas para um relacionamento. E especialmente quando você está diante de um público tão vasto, tão grande, né? Uma coisa é você conversar com um casal ali dentro do teu consultório e você ali perceber que ao longo de tantas terapias você percebeu que aquele casamento já acabou há muito tempo. É outra história, um caso. Quando você coloca isso para um público grande, você pode estar acabando com casamentos que têm solução. Com certeza. E eu sempre costumo dizer que o ônus para acabar e recomeçar um outro casamento é muito maior do que recomeçar ou do que tentar ajustar o seu próprio casamento. E até na terapia, sabia? Eu costumo dizer, porque as pessoas... Primeiro que criou-se um mito, ai meu Deus, tem gente que tem medo de ir pra terapia de casal, porque pensa que a gente vai estimular a separar. Não existe isso, tá? O psicólogo vai te ajudar a se perceber. Sim. E você vai fazer suas escolhas. Mas na terapia de casal, a maior parte dos casais não vem pra separar. Ai, Vânia, não. Não, eles vêm para ajustar o casamento. Quem quer separar vai para advogado, não vem para terapeuta. Com certeza. Eles querem resolver a questão. Eles entendem, às vezes, como cartada final, tá? Então, se é esse o objetivo, vamos focar nesse objetivo, entende? Então, como a gente perdeu um pouco essa habilidade de lutar mesmo, de tentar reconstruir as coisas, de não tornar as coisas tão descartáveis, isso traz consequências comportamentais seríssimas para dentro de um relacionamento. Sim. E aí a pessoa quer o quê? Ela quer um relacionamento duradouro, mas aí ela não paga um preço para aquilo. Muito difícil. Né? As pessoas veem um relacionamento, né? Você falou, eu tenho um casamento bom, eu também tenho um casamento bom. As pessoas olham e, é lindo, mas assim, só a gente sabe da construção. Sim. Entende? Só a gente sabe do quanto a gente mudou para poder chegar até aqui. Porque eu abri mão de muitas coisas e o Túlio, né? Também muitas coisas, você também. E as pessoas, elas acham que a gente vai formar relacionamentos fortes sem abrir mão de nada. Sim. Não existe isso, gente. As pessoas só querem ganhar, né? Às vezes você vai precisar perder e tá tudo certo. Tá tudo certo, porque é a sua família, né? E sem passar por cima dos seus valores, necessariamente. Muito pelo contrário. Às vezes você vai abrir mão de algumas coisas para poder manter valores que são importantes para essa família se sustentar. Vânia, uma coisa importante. Eu
já assisti muito, já vi, por conta do tempo de pastorado, os congressos para a família dentro das igrejas, os encontros de casais, os pregadores que pregam para casais, que são muito úteis, com certeza, mas a gente vê algumas questões. Por exemplo, às vezes eu vejo dentro de um congresso para família ou dentro de um encontro para casais, e ali eu tenho um público muito variado. Eu tenho recém-casados, e quando eu digo recém-casados novos mesmo, de 20 e poucos anos de idade, né, o casal. Eu tenho uns que são recém-casados, mas já estão com 30, 40 anos, então tem vários tipos. E eu tenho aqueles casais de irmãos com 60 até 70 anos de casados, aliás, de idade, e há 50 anos, 30 anos de casados. E aí, na hora do congresso, vai se falar, por exemplo, sobre sexualidade. E aí fala de sexualidade como se estivessem falando, como se a sexualidade fosse do mesmo jeito quando o casamento começa, como é para uma pessoa que já está com 60, com 30 anos de casado, 40 anos de casado. Sim. Aí eu vejo a frustração que às vezes essas pessoas saem, né, daquele evento. Ou seja, a gente precisa entender, eu penso que isso é um olhar que tem que ser dado, eu acho que no teu curso, né, quando você vai ensinar, que para cada tempo desse casamento existe uma característica, uma demanda diferente, uma atenção diferenciada, né? Um casamento de 10 anos não tem o mesmo olhar para as demandas, para as suas demandas, que um casamento que está começando. Sim, com certeza. Com certeza. Não tem como, né? A frequência sexual muda, e muda em vários sentidos, né? A vida dos filhos muda. Imagina, um recém-casado. Você não morava... Imagina aquele casal ali que não morava junto, passou a morar juntos, né? O ritmo sexual é completamente diferente de uma pessoa que tem anos de relacionamento, que já tem uma idade mais avançada, que tem filhos, ou que os filhos já estão saindo de casa. Então, a gente realmente tem que considerar essa subjetividade, senão gera muita frustração. E, claro, as pessoas também têm que ter uma percepção muito boa disso, porque às vezes a gente não consegue pontuar todas as subjetividades, né? E tá tudo certo, mas eu acho importante, sim, né, a gente considerar isso. Falta muito. Porque às vezes, né, você vai ver alguém falando num ambiente como esse, porque são tantas vezes por mês. E às vezes o irmãozinho lá não é assim, certeza. Vai sair frustrado, a mulher vai olhar para ele. Né? Uma outra coisa, dependência emocional dentro do casamento. Tens lidado muito com isso? Muito. Infelizmente. Dependência emocional. O que é dependência emocional, né? Para as pessoas entenderem melhor. É quando você é capaz de passar por cima dos seus valores para poder sustentar, inclusive, uma relação. Porque você prefere sofrer e abrir mão de coisas que são importantíssimas para você do que ficar só. Não é nem ficar com o outro, com aquela pessoa. Sim. É ficar só, muitas vezes, né? E aí, o que falta? Sinceramente, muita autoestima. Tem um histórico aí, né? E quando a gente vai avaliar esse histórico de dependência, de carência afetiva, a gente encontra muito lá atrás rejeição. Sim. Se você foi abandonado, rejeitado, ou, às vezes na família de origem, né? A figura paterna tem uma força absurda na vida das pessoas, a gente sabe disso, dentro da clínica a gente vê muito isso, né? Às vezes você foi abandonado por um pai, por uma mãe, ou às vezes você não foi aceito em grupos, ali na sua adolescência principalmente, você teve dificuldade de se relacionar na adolescência, ou em relacionamentos românticos, você enganou, mentiu, ou você foi a pessoa enganada. Então você vai levar todas essas marcas para dentro do seu relacionamento. O que a rejeição pode trazer? Duas coisas. Fragilidade na autoestima, porque você começa a entender que você não foi uma pessoa boa o suficiente para poder sustentar o amor daquelas pessoas, o que é uma bobagem. Porque, imagina, você é uma criança, seu pai te abandona, não é que você não é bom o suficiente para sustentar o amor daquele pai, daquela mãe, né? Não é sobre você, é sobre aquele pai, aquela mãe. Você não foi aceito no grupo, a pessoa não foi leal a você, não foi fiel a você, né? Não é que você não foi boa para sustentar aquela lealdade, que a relação daquela pessoa com a lealdade é uma relação difícil. Mas as pessoas, elas levam tudo para elas, né? Porque a gente tem no mundo mais pessoas com baixa autoestima do que com alta autoestima. E elas começam a entender que o problema é delas, né?
Ou seja, se eu não sou uma pessoa boa o suficiente, ruim com ele ou ela, pior sem ele ou sem ela. Então, se eu não sustentar essa relação, eu não vou mais ficar com ninguém. Eu vou ser uma pessoa sozinha. E aí você começa a aceitar, e aceitar, e aceitar. E num relacionamento, você tem que se posicionar assim, você tem que estabelecer seus limites. Entende? Limite saudável, gente. Limite é algo saudável. Essa pessoa, ela não estabelece limite, porque ela tem medo da perda. Ela acha que estabelecer limite é perder. Sim. Né? E aí ela vai passando por cima dela mesma. Só que essa bomba explode, né? Quando você vai se anulando, ou você vai viver uma vida mais ou menos pra sempre, ou tem uma hora que você explode, você não dá conta disso. E a dependência emocional traz essa consequência, assim, sabe? E fora que o outro também perde um pouco a atração. Por que perde um pouco a atração? Por vários motivos, né? Porque o amor próprio, eu sempre falo isso para as pessoas, o que te torna uma pessoa interessante? Você pode se arrumar, você pode, sabe, usar a melhor roupa, cuidar do seu visual. Se você não tiver autoconfiança, você não vai brilhar. Não brilha. Já viram aquelas pessoas super arrumadas, super bonitas, você vê que falta alguma coisa ali. E aquelas pessoas que elas nem tão arrumadas, mas elas são tão brilhantes, Sim, que elas confiam tanto no perfeito. potencial delas. A autoconfiança atrai. Então, o teu parceiro e a tua parceira vai se sentir conectado quando você tiver essa característica. E o que a autoconfiança comunica? Eu te amo muito, mas olha só, tenho meus limites. Não passe por cima disso aqui. Eu te amo muito, mas sei lá, se você me agredir, se você for desleal, se você me desrespeitar, eu não vou querer estar aqui. Eu te amo muito, mas eu me amo muito também. Exato. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela não comunica isso. Ela comunica assim, você pode fazer o que você quiser aqui. Aí o outro perde a habilidade de te conquistar, porque você já ganhou, né? Você aceita tudo. As pessoas gostam de desafio, elas gostam de tirar da barriga. Então, mesmo num relacionamento de muito tempo, né? Por exemplo, você é apaixonado pela Jo, tá? Eu tenho certeza que uma das coisas que te ajuda é o fato da Jo, ela te amar muito, ela entregar muito, mas você ter claro de que ela tem os limites dela e você não vai ultrapassar assim e tá tudo bem. A admiração, né? Eu Isso tenho que traz admirar. admiração. Então você olha pra ela e fala assim, caramba, que potência de mulher, né? Isso é uma potência de mulher. Porque ela sabe o valor que ela tem. Então ela não vai aceitar nunca que você passe por cima dela, a desrespeite, a desvalorize. E isso faz com que você a ame, a deseje e a admire. Sim. Entende? Isso chama-se autoconfiança. As pessoas perdem essa autoconfiança por conta da dependência emocional. E aí, perde um pouco a emoção do relacionamento. As pessoas têm que entender que isso tem que estar lá mesmo durante anos de relação, gente. É por isso que a gente vê muito, né? Depois que muitas mulheres acabam o relacionamento, né? Depois que acabou o casamento, infelizmente não deu certo. Aí você vê a mulher vai querer estudar, vai pra academia, vai... Os homens também, né? Vão pra academia, colocam aquela blusinha apertadinha. Como papai quer ser forte. E aí, eu acho triste isso, sinceramente, porque onde foi que você se perdeu, né? Porque você tem que querer que o teu marido e a tua esposa não só te amem, mas também te desejem. Sim. E isso depende muito do autocuidado. Perfeito. E a falta de autocuidado é a zona de conforto total, né? É zona de conforto total. Ai, Vânia, mas aí... Internet, vamos abrir parênteses para poder explicar tudo. Mas a vida é difícil para todos nós. Temos dificuldades diferentes, né? Mas todos nós, se você não tiver pensado, se sentindo cansado, pedido para Deus te levar em algum momento da tua vida, você está vendo essa vida errada. Sim. Entende? Todos nós. Alguns têm vontade de tirar a própria vida, ok? Mas todos nós já pensamos em algum momento, Deus, me leva, por favor. Olha, é cansativo isso aqui, não é fácil, entende? Mas, então, todos nós temos isso, mas isso não deve ser uma justificativa para a gente se abandonar desse jeito. Sim. Então, o que a gente precisa fazer para poder sair desse contexto e trazer esse brilho para dentro da relação? Né? As pessoas elas vão perdendo esse brilho no casamento, na relação. Se você constrói um casamento dentro dessas bases que a gente tem falado aqui, e muitas outras, claro, realmente, meu sogro falava muito isso, realmente o casamento vai ser igual vinho, né? Sim, vai ficar cada vez melhor. Com o passar do dia, gente.
Eu não entendo de onde as pessoas vão tirando essas teorias. Ai, sabe, umas bobagens. Uma vez eu vi no podcast, eu não vou mencionar nomes, mas uma apresentadora tão famosa, e ela dizia assim, ela estava no podcast, e aí a moça virou e falou assim, eu realmente me relacionei pouco na vida. Poxa, que pena, né? Que pena que você se relacionou pouco na sua vida, você deveria ter se relacionado com umas pessoas, pede uma licença aí pro seu marido. Sabe, que casamento é esse, Sim. né? Que valor você está disseminando? E é isso que as pessoas vão falando sobre casamento. Ai, casamento, né? Que pena que você não curtiu lá fora. Mas por que você não está curtindo dentro da sua relação? É porque tem alguma coisa errada. Sim. Tem alguma coisa errada aí. Vânia, baseado em que você falar isso? Bom, no meu relacionamento, né, primeiro. Em dado empírico, no que a gente vê dentro da clínica. No trabalho que eu faço há mais de 10 anos. São 12 anos de atendimento de casal. Então, assim, tudo empírico, sabe? Realmente alguma coisa está errada se não estiver indo bem. De verdade. E a gente pensa assim, imediatamente, não tem como a gente não pensar de uma pessoa vazia, né? Uhum. Eu sei que isso é um clichê, mas quando você vê uma pessoa que ela está o tempo todo buscando alguma coisa, é porque existe um vazio existencial, real ali, né? Porque quando você encontra uma pessoa que você diz, cara, por que eu preciso ter várias experiências com várias pessoas, se eu posso ter várias experiências com essa mesma pessoa aqui? Exato. E aqui eu sou feliz. Né? E eu acho que isso é uma coisa, aí entra essa outra questão muito importante da admiração. Uhum. Eu acho que a pior coisa é quando se perde a admiração. Né? Eu tenho esse exercício. Praticamente todo dia, eu falo isso para a Joelma. Se eu a vejo, às vezes, por exemplo, aqui na escola de adoradores, quando a gente faz recital e ela está ali organizando e reúne um e reúne outro e ensaia com os professores, eu fico olhando, né? Eu fico admirada, né? Como Deus colocou do meu lado uma pessoa tão dinâmica, tão viçosa, tão atraente. Ela consegue canalizar, ela consegue catalisar as pessoas lá perto dela, né? Ela tem, né? A gente costuma dizer aqui, isso eu sei que é uma máxima aqui dentro da escola. Quando a Joelma entra na escola, parece que a escola de adoradores vira a escola de adoradores. Que ela já chega lá com aquele sorrisão dela. Então, eu admiro isso, eu o tempo todo estou admirando isso. Às vezes eu acordo pela manhã, eu brinco com ela fica com raiva que eu vou falar isso. Eu acordo pela manhã, olho para ela lá, eu digo, Senhor, muito obrigado. Ela está lá ainda, com a boca aberta, dormindo. Mas admiração. Claro, mas olha, veja aí. A Joelma, ela tem uma personalidade mais extrovertida, né? Tem aquela esposa que ela não vai ser extrovertida, ela vai ser mais introvertida, mas ela vai ser maravilhosa, ela tem outros atributos, amada, né? Exatamente. Diferentes, né? Importante mencionar isso. E importante mencionar também que você deve se esforçar também para poder dividir a sua admiração pela Joelma e reconhecer as qualidades, mesmo quando você não acha, o seu coração não bate forte. Sim. Eu acho importante a gente mencionar esse exemplo, porque as pessoas ficam esperando sentir vontade de elogiar, por exemplo, é óbvio, né, que deve ser uma admiração muito grande, ela brilhando, ali gerenciando tudo, porque ela é dinâmica, ela é comunicativa, é o brilho dela, é a habilidade que ela tem. Mas, provavelmente você se esforça para poder reconhecê-la, né, para poder elogiá-la, num contexto em que ela não está brilhando tanto, sim, porque você tem perfeito, essa sabedoria de marido. Perfeito. E é importante a gente falar isso para os casais também, né? Gente, às vezes são coisas básicas, assim, qual é a linguagem de amor do seu companheiro? Por exemplo, a linguagem de amor do meu marido é toque físico. Eu não sou muito de toque físico. Eu sou de tempo de qualidade. Então, eu quero jantar, assistir um filme, uma série, mas eu me esforço para isso. Porque eu sei que ele gosta. É simples. Mas eu não tenho vontade de fazer. Ok, eu também não tenho vontade. Mas é importante para o meu esposo. Sabe? Então, falta um pouco esse esforço, sabe? As pessoas ficam muito ligadas a sentimentos. Eu não tenho esse desejo. Nem tudo que tem que te mover é desejo e sentimento. O que tem que te mover é a racionalização. É a compreensão. Isso é importante para o casamento, então farei. Né? Então, qual é a linguagem de amor do seu parceiro? A linguagem de amor é uma coisa que é muito séria, né? As pessoas pensam, é só uma teoria boba. Não é uma teoria boba. Assim, o que sustenta, eu digo assim, o que faz com que o seu relacionamento seja duradouro é o respeito dos valores. Acreditamos em Deus, alimentamos a nossa espiritualidade, somos leais, somos transparentes. Enfim, isso é o que sustenta a relação por muito tempo.
Mas o que traz emoção para a relação é a linguagem do amor. Sim. O que faz sim, o teu coração bater forte, ficar aquecido, é a linguagem do amor. Então, óbvio que eu adoro quando meu marido, sei lá, fala uma coisa, um elogio, me presenteia, né? Me dá um abraço, um beijo. Mas o meu coração fica aquecidíssimo quando ele senta e junta ali comigo e a gente tem um tempo só nós dois, porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, eu preciso entender a linguagem de amor do outro e alimentá-la. O que as pessoas fazem? Entregam para o outro a sua linguagem do amor. Então, o Túlio é toque físico, mas eu gosto de tempo de qualidade. Aí eu fico convidando ele para almoçar, para jantar, para assistir uma série, e ele não vai enchendo o tanquinho dele de amor. Sim. Porque ele quer o quê? Ser abraçado, beijado. Ah, mas eu não sou boa disso. Mas então desenvolva essa habilidade. Casamento é isso. Perfeito. Né? E é interessante porque isso aparece, por exemplo, quando você dá um presente para uma pessoa. Eu acho que a coisa mais preciosa de um presente não é o valor, o preço que ele custou. Então, imagina, eu vou dar um presente para a Joelma que eu gosto muito. Exato. Mas não é o que ela gosta. Quer dizer, então eu não me fiz presente, sentido, porque né? a palavra presente já está dizendo, né? Quando sentido. eu vou me fazer presente na tua vida, claro, através de um símbolo, de um objeto. Sim. Então, a minha esposa gosta muito de biju. Gosta de bijuzinho, de semijoias e tal. Então, eu vou me fazer presente na vida dela quando eu der um presente desse. Eu não posso dar para ela, por exemplo, eu gosto muito de livro, a gente estava falando aqui em off de filosofia. Se eu for dar um livro de filosofia para a Joelma... Não, você vai dar um livro de filosofia para vocês lerem juntos. Para ler junto. Quem está ganhando esse presente? Você. Sou eu, então... Não, mas é um momento a dois do casal. Mas quem ganhou esse presente? Você ganhou, ela não. Né? Então, a subjetividade, né? A linguagem do amor nada mais é do que isso, você entender o outro, né? Subjetividade, como é que o outro se sente feliz. Inclusive, não só, eu acho que a linguagem do amor ela é essa base, mas ela também aponta para outras questões. Claro. Como é que o outro lida com as dificuldades? Eu posso lidar de uma forma e você pode lidar de outra. Então, não adianta eu querer que essa pessoa... vai enfrentar uma demanda do mesmo jeito que eu enfrento. Eu preciso entender que, às vezes, o meu modo de enfrentar aquilo é diferente. Então, se eu tenho esse cuidado de dizer, peraí, eu preciso comunicar isso para ela, mas eu preciso comunicar na linguagem que ela vai entender, claro, que vai fazer sentido para ela. Você sabe que aí a gente tem duas coisas importantes, né? Você falou de linguagem de amor presente, né? Que é importante explicar uma coisa, né? A linguagem de amor presente... a pessoa ela se sentir emocionada porque você lembrou dela ao comprar aquilo. Não é sobre presentes caros. Se a pessoa quer presentes caros, aí não temos para linguagem de amor. A gente tem interesse, é diferente. A pessoa que tem linguagem de amor presente, se você passar ali na rua e você olhar uma rosa e você sabe que aquilo lembra aquela pessoa porque você tem uma história com aquilo, ela vai ficar emocionadíssima se você levar a rosa. Não, eu só gosto de presentes se forem caros. Opa, então não é mais linguagem de amor, né? Esse é um ponto. Mas outro ponto importante é assim, as pessoas, dentro de um casamento, no geral, não querem fazer essa entrega. Sim. Porque elas entendem que elas só vão fazer essa entrega se elas receberem alguma coisa em troca. Eu não vou fazer. Não faz por mim. Essa pessoa não entende de gatilho da reciprocidade. Sim. Eu desenho isso na minha rede social. Eu desenho isso. Gente, vamos lá, é muito simples. Você fez o seu aniversário. E um grande amigo seu te deu um grande presente. Quando você vai para o aniversário desse amigo, você não quer dar um presente qualquer. Você tem dívida com aquele amigo. Você quer dar um grande presente também. É isso que acontece o tempo todo no nosso casamento. Você entrega a sua melhor versão. A outra pessoa não vai querer te entregar a pior versão. Ah, mas temos um narcisista. O narcisista, ele é exceção, tá? Sim, e mais assim, uma vez. Vamos lá, né? A maior parte dessas pessoas que estão na internet falando que estão se relacionando com narcisista estão erradas. Porque o percentual desse transtorno de personalidade é pequeniníssimo. 1%, gente. Na clínica mesmo, eu já descartei vários transtornos de personalidade narcisista. Né? Eu estou me relacionando. Ok, vou pegar o DSM aqui. Vamos bater os critérios. Não tem. Para você ter um transtorno de personalidade narcisista, você tem um mínimo de critério para bater. Não é assim uma característica, tá? Então, as pessoas entram muito nesse lugar de não vou entregar porque não estou recebendo. Mas é uma bobagem. Na verdade, você deveria entregar para receber muito mais. E não com esse intuito, porque aí tem um pouco de expectativa. Sim. Mas se você entendesse de comportamento humano, você entregava muito mais do que você entrega. Entende? Eu sempre falo assim, que você precisa aprender a distinguir. Geralmente eu faço isso.
quando você vai falar do casamento, é como se você tivesse ali 3 entidades, né? Você tem a esposa, você tem o esposo e você tem o casal. Sim. Então, eu preciso tratar da esposa, eu preciso levar ela a se enxergar, a se olhar, a se observar. Eu preciso ajudar esse marido a se enxergar, a se ver. E eu preciso ajudá-los a se enxergarem como casal. Né? Porque no momento que você consegue fazer isso, aí você consegue ter ali 2 pessoas que vão trabalhar em função de investir em cima dessa estrutura chamada casamento, desse par. Agora a gente já vai encerrar, né? Já o tempo já... Mas a gente vai passar um pouquinho, viu? Eu acho que é um outro tema importante da gente falar. Né? E atenção, mulheres. Ciúme. Sim. Ciúme é algo também que geralmente aparece, né? E parece-me que antigamente era muito mais voltada para a mulher. A mulher sempre foi... Né? Você deixa de ser tão ciumento, aquelas musiquinhas que... Né? Como é que é hoje? Como é que aparece? Muito igual. Muito igual. A diferença do formato, o que muda é a expressão, né? Porque o homem tem mais testosterona, né? Então, a testosterona tem 2 coisas. Aumenta o apetite sexual, mas também aumenta a agressividade se você não souber dosar. Então, é um ciúme mais violento, né? A mulher é um ciúme mais desequilibrado. É feio de qualquer maneira. Sim. Né? É errado. No final das contas, a ideia do ciúme é controle. É controle. Então, quando a gente vai estudar a origem do ciúme, como é que surge o ciúme, né? Era uma maneira de você, lá atrás, né, estabelecer um limite para que o teu parceiro ou tua parceira não se envolvesse. E hoje, ainda hoje, é para não se envolva com outras pessoas, né? O que faz com que o teu parceiro ou a tua parceira não se envolva com outras pessoas não é o teu controle, nunca foi. É o comprometimento dele de não se envolver com aquilo. Por isso que eu divulguei recentemente nas minhas redes sociais, assim, você quer um parceiro leal, você quer um parceiro fiel, se comprometa com alguém que tem algo filosófico, espiritual, em que essa variável ela é muito considerada e respeitada. Sim, né? Valores. Imagina né? vamos pegar aqui um cara muito religioso, uma esposa muito que tem uma fé muito grande em Deus, que tem uma relação muito séria com Deus. Ela vai ser, e ele vai ser leal a você, não porque você é uma pessoa excepcional, porque não somos, mas pela aliança que ele ou ela cria ali com Deus, né, com a sua espiritualidade. Então, isso é algo que, se você quiser ter uma pessoa que ela busca esse desenvolvimento, não tem esse descontrole aí em relação a questões como ciúme, pessoas que têm propósito, uma fé, no geral, elas têm melhores resultados, quando elas são comprometidas com aquilo também, né? Ciúme é um erro de pensamento, é você achar que o seu controle vai fazer o outro fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Sim. Não faz, você só se torna uma pessoa insuportável. Além de que o ciúme também deve ter as suas bases lá naquele mesmo sentimento que a gente falou que você falou ainda há pouco. Uhum. O medo do abandono. O medo da rejeição, da medo de ser largado, de ser deixado, né? Exatamente. Então, a pessoa ela coloca uma energia muito intensa em cima desse objeto de amor dela, né? Aí vem... e ela, às vezes, nem percebe o quanto ela está afastando mais do que aproximando, do que protegendo. E a desculpa sempre é a mesma. Eu não tenho ciúme. As pessoas falam muito isso. É preocupação, é zelo. É muito bom você falar sobre isso, que a gente tem diferenças gritantes entre a preocupação e o ciúme. Sim. Você vê no tom de voz, você vê na ação. Por exemplo, se eu ligo para o meu esposo e falo para ele, onde é que você tá? Com quem você tá? Por que você não me avisou? Manda uma foto. Manda uma foto. Faz uma chamada em vídeo. Olha esse tom. Sinceramente, esse tom é de zelo e preocupação? Não. Tom de zelo e preocupação é muito diferente. Amor, tá tudo bem? Eu tô tentando ligar pra você e você não me atende. Onde você tá? Né? Você quer ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? Uma pessoa preocupada... Eu, por exemplo, quando tô preocupado com meu marido, eu não penso que ele tá com uma outra... né? Eu penso que ele tá, Deus o livre guarde, tirado no chão da rua, que aconteceu alguma coisa, que esse homem desmaiou. Isso é preocupação.
a minha preocupação é com o bem-estar dele. Não é querer saber com quem ele está, ou deixou de estar. Então, quando eu sei que é preocupação, quando eu sei que é ciúme. Ciúme é sempre ali no caminho da desconfiança. Você sempre acha que a pessoa está mentindo, te enganando. Preocupação, você está preocupado com o bem-estar dessa pessoa. Será que ela está bem? Será que ela precisa de mim? Será que eu preciso ser suporte? É totalmente diferente. Então, a diferença é, primeiro, no que você pensa, depois, na maneira como você manifesta esse sentimento. E como você reage, né? Quando a pessoa depois chega. Claro. Depois que você tem a informação, aí você descansa o seu e não deixa você descansar. Não. E assim, na verdade, às vezes as pessoas, elas acham que elas vão coletar dados com ciúme, né? O ciúme, o controle, é bom que eu fico sabendo de tudo. Muito pelo contrário, a pessoa tem vontade de não te falar nada. Porque você não está preocupada com ela, você quer controlar, dominá-la. E ninguém gosta de ser controlado e dominado. Com certeza. Entende? Agora, veja, quando a outra parte percebe que você se preocupa genuinamente, essa outra parte faz questão de te entregar todas as informações. É um processo natural, né? Meu marido me fala tudo. Me manda tudo assim, claro, né? Entre aspas. Por quê? Porque ele sabe que em momento algum eu quero dominá-lo, controlá-lo, né? Eu realmente fico preocupada. Ele entendendo a minha preocupação, ele não tem problema nenhum pra me deixar tranquila de dividir comigo as coisas que estão acontecendo. Entende? Sim. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender isso para poder ter ações diferentes. Maravilha. Bom, são tantos temas que a gente passaria aqui. Como é gravado o podcast, né? Se fosse ao vivo, a gente ia mais tempo. Mas eu queria ainda falar de mais um ponto para a gente fechar. Né? É a atenção no outro. Em que aspecto? Eu sempre relato esse fato. Eu conheci um casal que a mulher teve depressão. E ela passou 1 ano deprimida, inclusive tinha atendimento psiquiátrico, e o marido não sabia. Nunca percebeu. Eu tive um outro casal, esse casal de amigos, que eu não vou citar nome, mas que quando eles se conheceram, ela ofereceu um determinado suco para ele, e ele tomou e elogiou, né? Conhecendo ali início de namoro e tal, e tomou e elogiou, mas ele não gostava daquele suco. Depois que eles continuaram, toda vez que ele ia se encontrar, ela tacava ali suco daquela fruta para ele. E isso foi no namoro, no noivado, Nossa. no casamento, depois de anos e anos de casado, que ele disse que ele teve coragem de chamá-la e dizer: posso te falar uma coisa? Eu não gosto, eu não suporto disso. Então, claro que aí você vai ver um homem resiliente, né, que não quis frustrar a mulher, mas você vê também uma dificuldade de poder abrir os seus, né, e de talvez ela ter prestado atenção em algum momento, de ter perguntado: você quer que mude, você gosta mesmo? Talvez essa dificuldade de dar atenção. E com relação ao outro casal, você imagina o que é então uma mulher doente e o marido não perceber, com sintomas tão gritantes, tão... Então, essa atenção ao outro, eu gostaria que a gente encerrasse falando sobre isso. Olha só, se eu fosse trabalhar com os 2 casais, né, na clínica, o que eu diria? Vamos primeiro para essa mulher que teve uma depressão. A depressão é um transtorno de humor egodistônico, que a gente diz, né? Você tem um antes e um depois, claro. É diferente de um transtorno egocintônico. O narcisista, o antissocial, é egocintônico. Você não consegue perceber que você é assim, que é tão natural, faz parte de você, aquilo. A depressão tem um antes e um depois. Nossa, e um antes e depois significativamente diferente. Então, se você não conseguiu perceber a mudança de humor e de outros critérios dentro do seu parceiro, realmente o seu nível de atenção está baixíssimo. Também acho que seria relevante essa companheira abrir o jogo, né? Eu estou indo na terapia, fui diagnosticada com transtorno depressivo, eu estou tomando medicação, que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade disso. Mas realmente falta essa atenção. Já no outro, que é a questão do suco, né? O que eu diria que o óbvio precisa ser comunicado. Então, por que você está com medo? Aí a gente entra no outro ponto importantíssimo do relacionamento.
Por que você está com medo de dizer que não gosta desse suco? Porque a pessoa vai ficar chateada, vai ficar frustrada. Preste atenção. Você faça a sua parte, que é comunicar aquilo que é óbvio. Se a outra pessoa não souber reagir bem, a sua ação correta, o problema não é mais você. É ela ou ele que não sabe responder bem à frustração. Sim. Então, se o seu companheiro falar para você, olha, eu não gosto desse suco, não é a maneira como você faz, porque se você fizer com a outra fruta vai ser maravilhoso. É essa fruta em específico. E você não souber lidar com isso, você tem uma intolerância gigante. Então, talvez você precise trabalhar essa questão. Então, eu acho que são duas coisas aí, né? Você entender que você precisa fazer a sua parte, se a outra pessoa não responder bem, você vai acolher, mas se ela continuar naquele mal-estar, ela precisa trabalhar aquilo emocionalmente nela, e a falta de atenção, porque, gente, a pessoa não percebeu um transtorno depressivo é muita falta de atenção. Ou, na verdade, né, a pessoa sabe, mas não quis aquela demanda para ela. Nossa, então é melhor mas aí a relação de parceria não existe, né? Tanto é que, infelizmente, esse casamento foi um casamento que não a pessoa subsistiu. Não está disposta a pagar o preço de um casamento. Sim. Porque casamento é isso. As pessoas têm que parar de romantizar, né? Pensa que o casamento vai ser o quê? Só no geral, quando é bom, é mais bom do que ruim. Mas você vai ter momentos difíceis, gente. Você não está disposto a pagar o preço? Né? E é muito importante a gente também se perguntar, né? Tanto o marido quanto a mulher. Por exemplo, uma mulher que chega e diz assim, eu não consigo falar nada para ele porque ele não me escuta. Uhum. Antes de atribuir ao outro, né, o fato de ele não ouvir, perguntar para si mesmo, de que forma eu estou falando que eu não consigo fazer ele ouvir? Uhum. Ou então, você se desprender também da necessidade de... Sabe por quê? Vamos pensar aqui algumas coisas. Isso acontece muito também na terapia. Você não quer só falar, você quer que o outro concorde com você e faça o que você deseja. Tem uma hora que essas discussões têm que ser encerradas, sabe? Eu tenho uma opinião X, você tem uma opinião Y, né? A gente vai tentar se convencer do nosso parecer. Para e pensa. Essa diferença de opinião fere valor pra gente? Não fere valor. Opa, porque eu tô discutindo ego. Depois, precisamos chegar num consenso? Porque, se não chegar, vai... É uma decisão seríssima sobre os teus filhos. Você precisa chegar num consenso. Sim. Mas às vezes, na maioria das vezes não é. Não fere valor, você não precisa chegar num consenso. Encerra essa discussão. Vai ser eu tentando te convencer do meu parecer e você do seu. A gente não precisa disso. Como é que encerra essa discussão? Ok, isso aqui não fere valor. A gente não precisa chegar no consenso. Vai ser eu tentando te convencer do meu parecer e você do meu. Encerra isso aqui. E a gente vence o orgulho. E vence o orgulho. Isso é ego, gente. É ego, é querer ganhar a discussão, é querer, né, sustentar. Pra quê? Bom, maravilha. Olha só, nosso tempo já acabou, mas, Vânia, a gente vai ter outros, tá? Vamos. Eu acho que a gente pode depois trabalhar em cima de temas mais específicos. Hoje a gente fez assim uma geral, um panorama bem vasto, né, do que aparece no teu trabalho. Mas fala um pouco agora dos teus trabalhos, dos teus cursos, né? Você falou do Casales, né? Isso. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu tenho os atendimentos clínicos, eu tenho o Casales, que é um curso que ajuda na restauração de casamentos em crise, ou você que quer aprender a se relacionar, né? E precisa de bons caminhos para isso, porque a gente não tem, muitas vezes, bons caminhos. Eu tenho também uma mentoria para terapeutas de casais, né? Você quer trabalhar como terapeuta de casal, já trabalha e precisa aprender as técnicas, né? Para poder atender esse público, eu faço essa mentoria. Então, é basicamente esses 3 trabalhos. Eu também trabalho com mentorias ali de casais que estão no auge de uma crise, que não vão conseguir fazer uma terapia, porque a terapia, às vezes, leva um tempo. Precisa de algo mais rápido, mais intenso. Aí a gente tem a mentoria, que é um trabalho mais rápido, mais intenso, para a gente poder tirar logo aquele casal desse lugar de crise. Tirar da crise, né? Exatamente. Como se fosse aquele surto que você precisa... Sim, imediatamente. Imediato. Que maravilha. Muito obrigado, Vânia. E vai estar aqui nas nossas legendas, aqui, as tuas redes sociais, para o pessoal te procurar. Né? Para quem não sabe, a Vânia já foi aluna da Escola de Adoradores, né? E hoje está aí, né? A gente, quando vê a Vânia nas redes sociais, sempre vê ela dando esse suporte, esse apoio aos casais, né? E recebe aqui o abraço da Joelma também. Um abraço para você. Manda um abraço aqui, você vai ter que mandar um abraço para Thaís, que é a minha ovelhinha lá
lá da Thaís, um comunidade grande abraço, Altar. né, que fez essa conexão. Eu tô aqui graças a ela. Muito obrigada, né? Porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Maravilha, então. Bom, gente, como sempre, você sabe, se você recebeu algo que foi relevante para você, que você sabe que pode ajudar muita gente, o que é que você faz? Você manda para essas pessoas. Então, compartilha esse programa com muita gente, faz os seus comentários, né, e ajuda a gente a continuar mantendo esse podcast no ar, porque a nossa proposta é essa, é trazer conteúdos relevantes nesse mar de conteúdos que tem a internet, e às vezes muita bobagem, aquelas coisas que a gente assiste só para rir, mas tem uma hora que a gente precisa de fato desses subsídios importantes para o casamento. E eu desejo e espero que o teu casamento seja muito feliz, que essa crise que de repente você esteja passando aí encontre uma solução e você seja muito feliz. Fiquem na paz e até o próximo, se Deus quiser.